Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. E o Senhor me levava a refletir nesta liturgia deste final de semana, que, primeiro, quem é o discípulo? O discípulo, então, é aquele que acompanha. O discípulo é o aluno, né? A palavra que vem do latim significa aprendiz, aluno. É aquele que acompanha um mestre. É aquele que está próximo, que está junto. E o que o Senhor, então, ele vem nos ensinar? Por que ele precisa de discípulos? Porque o Senhor, Cristo, ele veio ao mundo para nos ensinar o caminho da salvação. Cristo, ele veio ao mundo para nos ensinar o nosso lugar de filhos de Deus. Ele veio para nos ensinar o caminho de santidade. E como que ele nos ensina isso? Sendo filhos. Sendo cada vez mais ele, sendo aquele que é. E como é que ele quer nos ensinar? Da mesma forma, nos mostrando para nós que nós devemos ser cada vez mais quem nós fomos sonhados para ser. Quando nós falamos em nos configurar a Cristo, é exatamente isso. É olhar para ele e ver que ele foi tudo aquilo que ele tinha que ser. E nós precisamos ser tudo aquilo que nós temos que ser. Olhar para tudo aquilo que Deus deseja para a nossa vida de forma particular. E como que isso se dá? Então o Senhor me deu dois caminhos, né? O caminho então de se esvaziar de nós mesmos, nos esvaziarmos de nós mesmos para nos enchermos dele, né? Para nos enchermos daquilo que ele quer nos ensinar como nosso mestre, para que nós possamos traçar esse caminho. O primeiro caminho é nós olharmos a nossa pré-história. Porque quando nós, então, nascemos e somos criança, nós vamos, então, pegando tudo aquilo que nos ensinam. Na nossa primeira infância, até ali os 7 anos, tudo aquilo que nos ensinam, tudo aquilo que é necessidade, tudo aquilo que a criança percebe que agrada ao outro, então, ela começa a vivenciar e a fazer. E quando nós olhamos a nossa pré-história, a gente começa a ver quem são os meus pais. Quem são os meus avós, meus bisavós, como que eu fui criada, como era o ambiente. Então nós começamos a perceber muitas coisas que influenciam o nosso jeito de ser hoje. Quando o Senhor fala para nós deixarmos os nossos pais, o nosso pai, a nossa mãe, a nossa irmã, o nosso irmão, não é abandono, não é deixar olhar para trás e nunca mais ir lá, deixar abandonado, deixar à mercê da doença. É deixar tudo aquilo que é compreender tudo aquilo que faz parte deles, mas que não nos pertence. O nosso jeito de pensar, o nosso jeito de ser. Existem coisas que faziam sentido e que era necessário os meus avós viverem, os meus pais, mas que não cabe a mim. Diante da vocação que eu escolhi, diante da vida que eu escolhi, diante de quem eu sou. E é isso que o Senhor, então, ele nos dá como princípio nessa primeira dimensão da pré-história. É desapegar de tudo aquilo que não pertence a mim. Os meus costumes, né? Hoje, Carla Fuchs foi canonizado. E uma frase muito conhecida dele né? Que nós nascemos originais, mas muito morremos como fotocópias. Cópias de quem nós estamos sendo? Nós estamos vivendo uma eterna repetição daquilo que nos ensinaram e a gente não consegue parar e ver o que é de fato para mim, da minha vida, o que Deus tem pedido para mim, o que eu preciso fazer, quais são as posturas que eu preciso tomar diante daquilo que eu escolhi para mim, diante daquilo que Deus escolheu para mim. Né? Quando eu ia fazendo, o Senhor então ele me fez voltar um pouquinho na minha história, né? Quando eu cheguei aqui na comunidade, eu trazia muitas dores. Quando foi o retiro das mulheres, se alguma mulher estava aqui, elas viram esse testemunho, né? Eu trazia muitas dores diante daquilo que os meus avós um dia sofreram na paróquia. Então, eu tinha dimensões de feridas com muitas pessoas de Nazaré, muitas pessoas da paróquia, e eu fui me tornando uma pessoa muito durona, uma pessoa que eu fui me fechando muito. E quando eu cheguei aqui e comecei a tratar da minha história, eu entendi o quê? Uma coisa era amar os meus avós, outra coisa era eu me misturar com eles. Nós não podemos viver uma dimensão de mistura com as pessoas que nós amamos. Nós precisamos entender que as pessoas que nós amamos têm a vida delas e nós temos a nossa. Nós não podemos nos misturar, né? E
quando eu fui fazendo então esse processo de reconhecer aquilo que era meu e aquilo que era deles, eu comecei então a viver o processo de perdão, de perdoar aquelas pessoas, e comecei também a mudar a mim mesma, reconhecer quem de fato eu era. E o Senhor, Ele me deu um exemplo muito interessante do próprio Jesus, né? Dele mesmo. Quando então nós sabemos, né? Não preciso nem dizer da importância da Sagrada Família de Nazaré, né? Quem é Maria, quem é José, diante de tudo aquilo que eles são, que eles foram, da obediência, da entrega, da oferta. Mas o Senhor me dizia hoje à tarde, né? Quando então Ele precisou ficar no templo 3 dias perdido. E quando Maria e José encontraram com Ele, então, e falaram assim: onde você estava? Estávamos preocupados. Ele disse: eu estava na casa de meu pai. É entender que para a criação de Jesus, para tudo aquilo que Jesus fez, né? Para tudo aquilo que Jesus é na história da salvação, a importância de Maria e José. Mas chegou uma hora que o próprio Jesus disse: eu estava fazendo o que eu tinha que fazer, mesmo deixando Maria e José extremamente preocupados. Porque é isso, não é se misturar, mas é saber exatamente aquilo que Deus esperava dele. E aí o Senhor então pedia para eu perguntar, né? Quais são os nossos apegos? Nós ainda estamos copiando aquilo. Não é sobre valores e aprendizados que nós temos que trazer, mas é sobre aquilo que nos desfigura. Então, depois de nós reconhecermos essa nossa pré-história, nós chegamos então no lugar da nossa história. Quem de fato então eu sou? Porque quando eu vou deixando então essas camadas, esses excessos, quem de fato eu sou? E aí a parte então que o Senhor nos diz, né? Desapegar da própria vida, aquele que não desapega da própria vida. Falando ali, continuando da minha história, né? E aí quando eu comecei a perdoar as pessoas e comecei a viver, eu comecei a entender o quê? Que eu não precisava ser aquela mulher durona que eu queria ser, porque eu comecei a viver uma dimensão de: eu não quero que mais ninguém me fira, eu não quero que mais ninguém fira os meus, então eu vou me tornar uma mulher durona. E aí quando eu fui desfazendo esse entendimento, o Senhor foi me mostrando então que não, que eu podia ser dócil. E foi muito doído quando o Senhor me disse isso. Eu lembro até hoje quando eu sentei na frente do Santíssimo e perguntei assim: quem sou eu? E Ele foi me respondendo. E foi muito doído ouvir que eu podia ser, que eu era uma pessoa dócil, que eu era uma pessoa amorosa. Porque há muitos anos eu não queria ser. E Ele foi me devolvendo então o meu lugar de filha. Ele foi me devolvendo então a minha essência de quem realmente eu era. E é isso que Ele vem nos dizer hoje. Quando nós nos deparamos com a nossa história e vamos tirando esses excessos, aquilo que nós vamos trazendo que não pertence a nós, nós começamos a olhar e falar assim: quem sou eu? Quais são as minhas razões que eu ainda tenho? Quais são as verdades que têm me paralisado? As sentenças que eu decretei sobre a minha vida, mas que não me pertencem mais? Porque chega um momento em que nós olhamos para nós e nós também somos apegados à nossa própria vida. Não, eu sempre tenho razão, sou sempre eu que estou certo, eu nunca peço perdão, eu nunca perdoo ninguém porque erraram comigo. E a gente entra nesse lugar de achar que nesses apegos da vida nós também nos desfiguramos. E por que o Senhor fez esse caminho? Porque Ele quer nos mostrar que para seguir a Ele nós precisamos ter maturidade. Nós precisamos chegar a um lugar de maturidade para seguir Jesus. Nós precisamos deixar esse lugar de birra, esse lugar de pessoas mimadas que querem ter direitos, que não tem coragem de pegar a cruz, que tem medo da cruz, que não confia nele. Nós precisamos nos colocar no lugar de filhos e entender o amor desse Pai por nós. Uma coisa muito interessante que o Senhor me lembrou, que eu aprendi com o Padre Alexandre, foi que tudo aquilo que nós passamos na nossa vida, Jesus também passou quando se fez homem. Então, qualquer momento em que nós estamos feridos, em qualquer momento em que nós estamos numa situação que a gente não sabe como lidar, nós precisamos voltar na história de Cristo, porque nós vamos encontrar a resposta na história dele. Ele não viveu dimensões de pecado, mas ele foi tentado. E ele vai nos mostrar como sair desse lugar, né? Eu lembro que quando ele me ensinou isso, ele disse, né? Jesus, sendo Jesus, que veio nos ensinar a filiação, também deu um grito de orfandade na cruz quando disse: meu Deus, por que me abandonastes? Ele estava gritando a nossa orfandade na cruz. Então,
história e nós não sabemos lidar, e nós não temos respostas, nós sempre precisamos voltar na história dele. Desde o sim de Maria até o dia que ele foi assunto ao céu, a resposta para nós sairmos deste lugar estará nele, na vida dele. Porque foi para isso que ele veio. Foi para isso que ele veio, para se colocar no nosso lugar, para nos mostrar que sim, é possível. É possível viver essa santidade, é possível viver esse caminho, que o paraíso foi feito para nós e é a nossa herança. E então o Senhor, ele pede, ele pediu hoje então para que eu perguntasse a você: aonde é que você está? Você tem sido cópia de quem? Nós estamos sendo ainda cópias de quem? No que ainda nós estamos apegados na nossa própria vida? No que ainda nós temos medo de deixar para trás para segui-lo? Quais ainda são as dúvidas do nosso coração de não dizer a Ele: Senhor, eu deixo tudo para trás para te seguir? O que ainda nós não entendemos disso, que ainda nos faz não querer seguir? Nós precisamos tomar essa decisão. Nós precisamos tomar essa decisão e nos configurarmos a Ele, e nos voltarmos cada vez mais a nós, e precisamos descobrir quem nós somos de fato. Hoje, na hora da adoração aqui às 17 horas, o Senhor trazia muito forte isso ao meu coração, de que a gente vem para entregar, mas a gente tem medo de entregar, porque quando a gente entrega, a gente sente um vazio. E o que ele dava ao meu coração era que, conforme a gente vai entregando, é como se a gente se sentisse nu, a gente se sentisse despido. E ele me dizia: então, fale para eles que eu estou trazendo as novas vestes, devolvendo a eles a dignidade de filhos, eles não são órfãos. Eu estou entregando um anel no dedo, para eles se lembrarem que eles têm uma aliança comigo. Eu estou devolvendo a sandália aos pés, porque comigo o caminho vai ser mais fácil. Não que vai ser tranquilo, não que não vai doer, mas para chegar à ressurreição é necessário passar a cruz. E é isso que ele nos dizia hoje nesse evangelho. Nós precisamos ter a maturidade e a coragem de deixar tudo para trás, carregar a nossa cruz e segui-lo como discípulos. Ter a disposição de, assim como João, o discípulo amado, de colocar os nossos ouvidos no coração dele e entender de fato o que ele deseja de nós. E ter a certeza de que ele estará conosco. Nós precisamos estar prontos? Não, nós não precisamos estar prontos. Nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos ter a maturidade de dar o primeiro passo e entender que é difícil deixar para trás, é difícil desapegar. Nós vivemos uma vida inteira nessa condição. E quando começa a deixar para trás, e quando a gente começa a assumir o nosso lugar, é difícil. Eu lembro um exemplo que o padre deu uma vez, que imagina uma pessoa que tem um osso deslocado há muito tempo, né? Daí quando vai colocar no lugar, é doído voltar para o lugar, mas é necessário. E então a primeira leitura nos diz, né? Esses são os desígnios de Deus. São coisas que não são entendíveis, muitas vezes saem da dimensão daquilo que nós estamos acostumados, mas é aquela coisa que São Paulo dizia para nós, né? Olhar para o alto, almejar as coisas do alto. Muitas vezes não vai estar no nosso entendimento. E assim também como Paulo dizia na segunda leitura, né? Sobre o desejo que ele tinha, mas que precisava ser livre, então precisava partir do outro. Não pode ser um lugar de prisão. E é por isso que nós temos que ser maduros para tomar a decisão de dar o primeiro passo. Porque quando o Senhor chega, Ele muda tudo. Ele muda o ambiente. Quando o Senhor chega, Ele nos põe à mesa. Ele nos dá fôlego para continuar. E é essa certeza que nós precisamos ter no nosso coração. Então eu vou pedir para que você feche seus olhos e comece mesmo a refletir na sua mente o que ainda é necessário você viver, o que ainda é necessário deixar para trás, o que ainda na sua pré-história ainda te pesa tanto, o que tem sido difícil você reconhecer de quem você é hoje, as decisões que você precisa tomar hoje. O Senhor te quer perto dele, Ele te quer como seu discípulo, mas para isso é necessário deixar tudo para trás para segui-lo. Quais ainda são os seus medos? Quais ainda são as suas dúvidas? O que ainda te impede de deixar tudo para trás? O
que ainda tem sido para você mais importante que o caminho dele, que o caminho de santidade, de tudo aquilo que ele tem para ensinar. Escute essa canção. Quando encher o ambiente, e quando encher o ambiente, nos chama de filhos, nos põe à mesa e nos conta histórias e nos dá fôlego pra continuar. E quando ele chega, muda o ambiente. E quando ele chega, muda o ambiente. Nos chama de filhos, nos põe à mesa e nos conta histórias e nos dá fôlego pra continuar. No nosso coração agir quando ele falava, e os nossos olhos se abriram, os nossos olhos se abriram, e o nosso coração agir quando ele falava, e os nossos olhos se abriram, os nossos olhos se abriram, e o nosso coração agir quando ele falava, e os nossos olhos se abriram, e os nossos olhos se É necessário que nós não nos esqueçamos que, assim como o Salmo nos diz nesse dia, o Senhor é um refúgio para nós. Mesmo diante dos medos, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das muitas já frustrações com Ele, Ele sempre será o nosso refúgio. Ele sempre será aquele que estará pronto para nos pegar no colo de novo, nos devolver o lugar de filhos. Ele é sempre aquele que estará pronto para nos levar ao lugar da salvação. Não existe outro caminho. Não existe outro meio, se não viver de fato esse caminho de santidade, aprendendo com Ele a ser filho de Deus. Que o Senhor, então, que o Espírito complete em nós a obra começada.